do dia do Alteryx Simplifica, dicas e truques aí. Primeira dica do dia, começando a utilizar o regex, né? Dicas aí para quem é iniciante. Então você que está começando aí com o Alteryx, né? Iniciando aí a sua jornada aí no Alteryx, é bem legal você conhecer um pouquinho aí dessa poderosa ferramenta aí que é o regex, né? Ela requer um pouquinho de estudo aí, né, dentro para entender um pouquinho melhor ela, mas eu vou trazer aqui algumas dicas bem básicas aqui. Eu vou apresentar para vocês as 4 formas de utilizar a ferramenta regex, tá? Diretamente na ferramenta regex, a gente tem aqui em cima no menu, ó, no menu parse eu tenho a ferramenta regex e dentro dessa ferramenta existem 4 formas de utilizá-la. Tá? E aí eu vou passar rapidinho aqui em cada uma dessas. Nosso tempo é curto, a gente tem 1 hora só. Então vou tentar ser o mais sucinto possível aqui. Depois, se vocês tiverem dúvidas, né, aí na utilização desses recursos ou dessa ferramenta, vocês podem entrar em contato com a gente ou pela comunidade do Alteryx, ou pelo nosso canal, né, ou pelos grupos aí de WhatsApp que a gente tem aí, que a gente atende vocês aí de vez em quando, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica do dia aqui é a utilização do regex, utilizando ele com a função replace. Então eu já trouxe aqui para vocês, ó, já está montado o meu workflow, né, dentro de um container. E aí eu vou executar aqui ele e vou mostrar para vocês o resultado, né, e como é que a gente chega nesse resultado. Então aqui, ó, a gente tem uma massa de dados aqui de endereço. Vocês podem notar aqui que os endereços eles seguem um padrão. Né? Então eu tenho primeiro um número, a numeração, depois o nome da rua ou da avenida, né? A localização, a cidade, o estado e o código postal. Esses endereços eles são aí dos Estados Unidos, né? A gente vê que foge um pouquinho do nosso padrão aqui brasileiro. Mas se fosse no nosso padrão brasileiro seria a rua, né? A rua, o número, a cidade, o estado e o CEP, tá? Mais ou menos igual. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero substituir, né? Vou fazer uma substituição aqui da vírgula aqui por um outro valor. E no final, o que eu vou obter aqui? Ó? Pegando somente o estado, a cidade, né? E o estado aqui do endereço. Então, na entrada, a gente tem aqui ó, o número, o estado, o nome da avenida, né? Mais uma informação, que provavelmente é a localização aqui, a quadra, né? Aqui se fosse em Brasília. Irvine, CA. Então eu quero pegar somente o nome da cidade e o nome do estado. Então, como é que a gente faz isso? Né? Utilizando a função regex, ó, eu vou trazer ela aqui de novo, a gente vai fazer passo a passo aqui o que a gente tem na fórmula de cima. Então o primeiro passo é configurar ela. Ó, qual a coluna que eu vou utilizar para fazer esse parse? Então eu vou selecionar aqui a coluna endereço. Eu só tenho uma, obviamente, é ela que eu seleciono aqui. Né? O método de utilização aqui embaixo é o replace. Tá? Regex replace, ó, método de saída é o replace. E aqui em cima ó, é onde eu coloco a minha expressão regular. Aqui do lado esquerdo, do lado direito, ó, um sinalzinho de mais, eu tenho algumas informações. Então, cada símbolo desse aqui representa um grupo de caracteres. Um grupo ou um caractere único. E aí a gente começa a construir a nossa fórmula. Olha só. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar uma vírgula, né? Ele vai colocar vírgula e um asterisco. Então aqui ele põe vírgula, que é a primeira vírgula, né? Se a gente olhar aqui, eu tenho 2 vírgulas, ó, uma vírgula aqui, a segunda vírgula aqui. Então eu quero tirar essa primeira e essa segunda vírgula, vou eliminar o que tiver antes e depois aqui, e vou pegar a partir da terceira vírgula só o nome da cidade e o nome do estado. Então o que ele faz? Ó? Aqui a gente coloca a vírgula e um asterisco. Né? Então, ó, vírgula e um asterisco. O asterisco aqui, ó, galera, ele quer dizer ó, 0 ou mais caracteres. Então, ó, vírgula. Então, a partir da primeira vírgula, 0 ou mais caracteres. Né? Aí eu coloco de novo mais uma vírgula, ó, e aí eu coloco um ponto e um asterisco. Então, na segunda vírgula, a mesma coisa. Segunda vírgula, ponto. O ponto quer dizer ó, qualquer caractere simples e 0 ou mais. Então, eu vou construindo aqui, ó, da vírgula, a primeira, a segunda. Tá? E aí eu monto a minha primeira expressão. Ó. Pego o primeiro espaço, esse barra S aqui quer dizer espaço, e monto um símbolozinho aqui, uma formulazinha aqui, pegando
todos os meus caracteres após a vírgula. Caracteres, dígitos, letras ou números. Tá? E incluo ela aqui. Então, aqui eu estou pegando o primeiro espaço, estou encapsulando tudo que vier depois dela e pegando o que tiver dígito. Tá? Inclusive o dígito. E um mais aqui para identificar, ó, sinalzinho de mais, que quer dizer um ou mais. Então, ele tem que ter obrigatoriamente um ou mais. Na sequência, a gente pega o último pedacinho aqui, ó, com duas letras somente. Ó. Então, eu ponho a vírgula, mais um espaço e pegando somente duas letras. E aí eu faço aqui, já identifiquei a minha string completa aqui dos meus dados. No replace, ó, o que a gente vai fazer no replace? Eu vou substituir aqui, ó, por 1,2. Então, eu pego a primeira parte da minha regrinha e a segunda parte da minha regrinha. Vou desmarcar esse carinha aqui, que eu não quero ele, eu quero simplesmente o que vai sair lá na frente. E aí sim eu rodo novamente. A gente tem aqui na saída, ó, somente a cidade e o estado. Apareceu uma vírgula a mais aqui, acho que eu coloquei uma vírgula em algum lugar aqui que não deveria, ou não coloquei. Não coloquei, ó, faltou uma vírgula aqui, que é a segunda vírgula. Eu tenho vírgula aqui e o restante. Vamos lá? Então, aqui eu substituo todo o primeiro espaço, né, todas as primeiras palavras e os primeiros números aqui do meu texto por nada. Ó. Então, ele substitui e traz somente aqui ó, o Irvine, o CA e todos os dígitos aqui, depois ele despreza. Tá? Então, aqui ó, a gente elimina e consegue pegar dentro de um endereço aqui somente a cidade e o estado. Tá bom? Essa é uma forma de usar, uma forma bem simples aí para vocês aprenderem, tá? Utilizar o replace. Próxima utilização dele aqui ó, é o tokenize. O que a gente faz no tokenize? Ó, notem que eu tenho aqui uma entrada de dados. Ó, eu tenho 500 nomes aqui. Ó. É o nome, né, de rua. Nome de rua e um número. Ó. E aí o que eu preciso fazer? Eu quero quebrar esse cara aqui. Ó, eu quero pegar só o primeiro nome, né, remover esse carinha aqui e fazer uma quebra por linhas. Então, no primeiro exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, pego o primeiro nome, ó, excluo o que tem o restante. Essa é uma primeira parte aqui. Como é que a gente faz isso, né? Ó, vamos lá. No regex de novo, eu vou pegar ele na saída. Também preciso escolher o meu campo aqui de entrada, né? Então vai ser o input data. E aqui eu vou mudar um método para tokenize. Ó, e vou splitar ele em colunas, tá? No tokenize tem duas formas. Eu posso fazer por colunas ou por linhas. Tá? Então, eu vou quebrar ele em colunas ou vou quebrar ele em linhas. No nosso caso aqui, ó, eu vou colocar a primeira parte da minha estrofe, ó, primeira parte do meu nome. Eu quero só o primeiro nome aqui. E onde tiver número, notem que aqui ó, eu sempre tenho um número depois do nome. Ó. Alexia, Tomakiewicz, 14. Aqui a Enza, Zingomala, 5. Tá vendo? Eu sempre tenho um número. Então, eu quero pegar todos aqui até o meu número. Então, na regular expression, ó, eu faço essa expressão. Tudo que for diferente do dígito. Ó. E aí, no primeiro método aqui, a gente tem... ó, eu vou quebrar em uma coluna só. Então, vou diminuir aqui. Ó, vou deixar com duas colunas para vocês verem o que acontece. Ó. Rodei. Ó, ele pega a primeira e a segunda aqui ele deixa nula. Tá vendo? Então, eu quero só o primeiro passo, porque o restante aqui ele eliminou. Tudo que é dígito, ele elimina. Depois do dígito, ele deixa para trás. Ele não gera. Então, aqui para a gente faz sentido deixar somente uma. Ó. Tá? Aí eu rodo aqui e peguei só a primeira parte do nome. Pronto. Segundo método aqui, ó, já é o contrário. Eu faço a quebra dele aqui por coluna, né? E faço uma outra saída aqui, input data. Ó. E eu coloco um /s no final. Ó. Tá? O /s é para quê? No de cima, ó, ele fica com espaço em branco aqui, tá vendo? Ó? Ele pega o nome, mas ainda pega um espaço em branco. E aí depois do dígito para frente que ele despreza. Na segunda parte é a mesma coisa desse carinha aqui. Vou colar ele aqui, ó. Vai ser a mesma fórmula. Só que aí a gente vai incluir um /s aqui depois. Então, ele vai pegar tudo até o dígito mais o espaço, ó, /s. Executo novamente ele aqui. E ele tirou o espaço.
E aí, ó, se eu quiser fazer uma quebra aqui, por exemplo, para cada nome desse aparecer em uma coluna, né? Cada nomezinho desse aqui virar uma coluna, é só eu colocar ele novamente aqui. Faço novamente a seleção aqui do campo, agora para o campo novo, ó, input data 1. Né? Aqui embaixo eu seleciono o tokenize. Pego ele aqui, o split rows, e pego aqui ó, um /s. Onde ele tiver espaço, ele vai fazer uma quebra. Opa. É um errinho aqui. Ó. Ele quebraria aqui. Tá? Então, ó, simplesinho aqui de fazer. Tá? Também a fórmula aqui é bem simples, não tem muito segredo. Então, ó, /d é o dígito, né? Aqui, ó, /d. Tá? Tudo que for dígito, tudo que estiver agrupado dentro do parênteses, dígito mais para frente, que pode ter um ou mais. Tá bom? Próximo item aqui, ó, analisar, o parse, fazendo a análise dos dados. Ó. Vou analisar os meus dados aqui, utilizando a ferramenta regex. Também vou executar aqui. Uma entrada de dados aqui simplesinho, ó, os mesmos primeiros endereços. E aí na saída, o que a gente tem? Ó? Faço uma quebra aqui ó, por cada um dos espaços que a gente tem, tá vendo? Então eu pego o primeiro o número, né? A primeira parte do endereço, a segunda parte é o nome da rua, a suíte, a cidade, o estado e o CEP. Como é que fica isso no regex? Ó? Aqui ó, ele já tem uma string um pouquinho maior para a gente pegar cada uma desses carinhas aqui, ó, cada pedacinho desse, cada bloquinho desse, ele faz uma quebra aqui. Ó. Então ele vem aqui, pega os caracteres, pega as palavras, ó, e aí eu vou nomeando aqui, ó, nome da, número, né, que é o primeiro aqui o número, nome da rua, então esse pedacinho aqui pega só o nome da rua, a suíte só o ponto e o asterisco, a cidade aqui também, o estado mais um pedacinho. Então, olha, conforme a gente vai fazendo os agrupamentos aqui, ó, então notem que aqui nesse primeiro passo eu tenho dois parênteses, ó, um parênteses abriu, abriu, e aí ele vem fechar aqui, ó. Então eu tenho duas formas de pegar a informação aqui, ó, primeiro por dígito ou por palavra, porque ele pode começar com um dígito ou com uma palavra. Então eu pego ele aqui, né? Segunda parte aqui, ó, o /s ele pula o espaço e pega o nome da rua, tudo que for diferente de número, ó, tá? /s ponto asteriscos é o restante, é a suíte aqui, ó, tá? E assim sucessivamente para cada um desses itens aqui, ele traz aqui para a gente, ó, quebrado por coluna. E por último aqui do regex é o match, que é o corresponder. Ele só vai te dizer aqui se ele é ou não, vai te dar 1 ou 0, né, na informação aqui de acordo com o endereço. Tá? Então aqui no nosso corresponder, nosso match aqui, eu quero saber ó, se o meu endereço, né, está contido dentro dessa string aqui. Né? Se ele não começa com dígito, né, se ele tem a palavra aqui no meio. Então basicamente a mesma instrução que a gente teve aqui, a gente coloca aqui. E aqui no endereço match, aqui, ó, ele me dá se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber se o meu endereço está completo com um CEP ou não, né, basta eu colocar aqui no final somente esse caractere, essa string aqui, ó, um /s /d 5. Então, /s é esse espaço aqui, né, no final. /d é um dígito, então eu vou procurar a quantidade de dígitos com 5 caracteres aqui. Ó. E aí o que ele vai fazer? Vai me marcar aqui se é verdadeiro ou não. Tá bom? E aí você consegue daí para frente fazer a utilização dos registros aqui passo a passo. Essa é a minha dica de hoje do regex. O regex é uma ferramenta complexa da gente utilizar. Vocês precisam ter um estudo bem grande, precisa estudar bastante essas expressões, né? Para vocês poderem utilizar e tirar o melhor dessa ferramenta. Aqui é o básico, né, da ferramenta, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Né? Eu, particularmente, me enrosco um pouquinho para fazer isso aqui no dia a dia. E eu utilizo um site chamado regex101.com. Lá dentro dele você consegue jogar sua string e ir testando as fórmulas para conseguir chegar no que você precisa aqui dentro da ferramenta. Tá bom? Então fica aí, minha dica de hoje é essa, o regex.
É bem rápido, porque as nossas dicas têm que ser concisas e têm que ser simples aqui, para vocês poderem estar utilizando no dia a dia. Quer aprender mais? Procura na internet aí, ou procura a gente aí na comunidade, posta a sua dúvida lá, que a gente vai estar lá à disposição para ajudar você.